Olá, seja bem-vindo ao canal. Dois assuntos: distância entre dois pontos e ponto médio. Para calcular a distância entre dois pontos, nós podemos escrever os dois pontos um abaixo do outro. Na questão 35, nós temos o ponto A é formado pelos números 1 e 2 e o ponto B pelos números 5 e 4. O primeiro número equivale ao valor de x daquele ponto e o segundo número equivale ao valor de y. Para calcular a distância, nós devemos escrever d de distância ao quadrado é igual a. Agora nós vamos fazer uma subtração. X menos x. Como x é 1 e x no outro ponto é 5, nós devemos escrever 1 menos 5 ao quadrado. Mais, agora vamos escrever y menos y, ou seja, 2 menos 4 também ao quadrado. Observe que essa expressão equivale ao Teorema de Pitágoras. Para descobrir a distância, nós devemos agora resolver essa equação. Então, nós temos que d ao quadrado, que é a distância entre os pontos, é igual a 1 menos 5 é igual a menos 4. Menos 4 ao quadrado, mais 2 menos 4 é igual a menos 2. Menos 2 ao quadrado. Agora, nós temos que d ao quadrado é igual a menos 4 ao quadrado. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 4 é 16. Menos vezes menos é mais. E 2 vezes 2 é 4. Portanto, d ao quadrado é igual a 16 mais 4, ou seja, d ao quadrado é igual a 20. Não tem essa alternativa, porque nós precisamos calcular a raiz quadrada de 20, que também não tem nas alternativas. Nesse caso, nós precisamos fatorar o número 20, já que o número 20 não tem raiz quadrada exata. Vamos fatorar o número 20. 20 dividido por 2 é 10. 10 dividido por 2 é 5. E 5 dividido por 5 é 1. O número 2 formou um par, sai da raiz. O número 5 não formou par, continua dentro da raiz. Portanto, d é igual a 2 raiz quadrada de 5, item C de casa. Agora, nós vamos resolver outra questão, dessa vez quando a questão nos diz a distância. É um pouquinho diferente, mas vamos verificar como é que se resolve. Nesse caso, nós vamos escrever também, é interessante escrever os pontos um abaixo do outro. O ponto A, por exemplo, é formado pelos números menos 2 e y, B pelos números 6 e 7, e a distância entre esses pontos é igual a 10. Observe que a questão já nos disse o valor da distância. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos manter aquela ideia de subtrair x com x e elevar ao quadrado, depois subtrair y com y e elevar ao quadrado. Ora, menos 2 menos 6 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Alexandre, o 10 não deveria estar logo no início? Porque 10 é a distância, mas tanto faz. O importante é que a distância fique em um dos lados da equação, ou no início ou no fim da equação. Não tem problema. Agora, o que não pode confundir é a soma. A soma deve ficar com a diferença entre os valores de x ao quadrado, mais a diferença entre os valores de y ao quadrado. Agora, para descobrir o valor de y, nós precisamos apenas resolver essa equação. Menos 2
menos 6, deve 2, deve 6, no total deve 8. Ou seja, menos 2 menos 6 é menos 8 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Aqui nós temos duas escolhas. Ou nós desenvolvemos esse y menos 7 ao quadrado, usando a regra do produto notável ou mesmo propriedade distributiva, ou então a gente não resolve essa potência, guarda ela e resolve somente as potências que contêm números. E é o que eu vou fazer. Se você preferir utilizar a propriedade distributiva e desenvolver essa potência, não tem problema. Mas como é que fica sem desenvolver essa potência? Fica assim. Menos 8 ao quadrado é menos vezes menos é mais. 8 vezes 8 é 64. Mais y menos 7 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Agora nós vamos repetir y menos 7 ao quadrado e é igual a 100. Esse mais 64, nós vamos utilizar a operação inversa, vai passar para o segundo membro, menos 64. Portanto, y menos 7 ao quadrado é igual a 100 menos 64 é igual a 36. Agora sim nós vamos nos livrar dessa potência. A operação inversa da potência é a radiciação. Então, nós vamos escrever o y menos 7 e esse resultado é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Ou seja, y menos 7 é igual a mais ou menos 6. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos considerar as duas possibilidades. Primeiro, vamos fazer y menos 7 igual a 6 positivo. Depois, nós vamos considerar a segunda possibilidade, que é fazer y menos 7 igual a 6 negativo, a menos 6. Na primeira possibilidade, nós temos que y é igual a 6 positivo, esse menos 7 passa para o segundo membro, mais 7. Então, y é igual a 6 mais 7, 13. Na segunda possibilidade, y é igual a menos 6, o menos 7 passa dessa vez positivo. Então, y é igual a menos 6 mais 7, 1 positivo, porque o 7 é maior. Nós não podemos somar, já que um sinal é negativo e o outro é positivo. 7 menos 6 é igual a 1 positivo. Portanto, o y pode ser 13 ou o y pode ser igual a 1. Resposta, item C de casa. As duas próximas questões falam sobre ponto médio. Já lembra aí de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e vamos à correção da questão 20. Sejam A e B os pontos 1 e 1 e 5 e 7 no plano cartesiano. O ponto médio do segmento AB é. Observe que nós temos os pontos A e B. O ponto A equivale ao ponto 1 e 1 e o ponto B equivale ao ponto 5 e 7. Para calcular o ponto médio, diferentemente do exercício anterior, em vez de diminuir, nós vamos somar os valores de x e os valores de y. E cada soma nós vamos dividir por 2. Nós vamos literalmente calcular a média aritmética. Então, primeiro nós vamos fazer o cálculo para o x. Fazendo o cálculo para x, nós vamos ter que os dois valores de x são 1 e 5. Então, nós vamos somar 1 mais 5. Então, x do ponto médio é igual a 1 mais 5, dividido por 2. 1 mais 5 é igual a 6. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Portanto, o valor de x do ponto médio é igual a 3. Agora, para descobrir o valor de y, nós vamos fazer a mesma coisa.
Em vez de subtrair, como no exercício anterior, nós vamos somar, como fizemos no cálculo do x. 1 mais 7 dividido por 2. 1 mais 7 é igual a 8, e 8 dividido por 2 é igual a 4. Portanto, o ponto médio equivale ao ponto 3 e 4. Resposta correta, item A de Aridissá. Para finalizar, nós vamos resolver uma questão em que é informado o valor do ponto médio e nós precisamos descobrir uma das ordenadas do outro ponto. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer algo parecido com os exercícios anteriores. Vamos escrever os dois pontos. No caso, o ponto A é formado pelos números 2 e 5. O ponto B é formado por x e 9. E aqui nós já temos o valor do ponto médio, que é 3 e 7. A questão diz que no plano cartesiano os pontos A e B têm como ponto médio o ponto M3, 7. Qual o valor de x? Ora, nós vamos aqui somar os valores de x e dividir por 2. Então, nós vamos ter o seguinte: 2 mais x dividido por 2 é igual ao valor de x do ponto médio. Nesse caso, 3. Agora, para descobrir o valor de x, nós precisamos apenas resolver essa equação. Observação: lembre que nós não podemos simplificar o número 2 com outro número 2 por causa dessa soma. O que nós devemos fazer então? Vamos transformar tudo em fração e multiplicar cruzado. 2 mais x vezes 1 é igual a 2 mais x. Isso é igual a 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Portanto, se 2 mais x é igual a 6, x é igual a 6 menos 2. Ou seja, x é igual a 4. Resposta correta, item C de casa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.